Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais uma picape Ranger que você confere aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. E dessa vez você confere com a gente aqui o mais recente lançamento da Ford no mercado brasileiro, a versão Storm da Ranger. Se você acompanha aí o nosso trabalho no canal, viu que a gente já fez a matéria, por exemplo, da Ranger Limited. Também fizemos uma matéria totalmente dedicada à central multimídia Sync 3 que a Ranger Limited traz. Essa daqui, pessoal, a Storm, ela tem um público muito específico, inclusive um posicionamento bastante peculiar aí para a Ford. Pessoal, a Ranger tem algumas versões no Brasil. Então ela começa lá com a versão XL, que é extremamente dedicada para o trabalho pesado. Então é aquela picape realmente para trabalho. Depois dela tem a XLS, que é um misto de trabalho e também uso particular, porém um cliente que não está tão preocupado assim com performance. A partir da XLS a gente encontra a XLT e a Limited. Tanto a XLT e a Limited são picapes mais sofisticadas, também focadas em desempenho, porque ali muda o motor. É o motor 3.2 litros. E aí onde é que fica a Storm no meio disso tudo? Pois bem, segundo a Ford, ela está exatamente posicionada a partir da XLS e antes da XLT. Então ela chega com características da XLS em matéria de equipamentos, porém ela agrega o motor da XLT e da Limited para mais performance. E obviamente, como vocês estão vendo, ela tem aqui um foco mais off-road e um estilo mais radical. E nesse vídeo nós vamos conferir todos esses detalhes. Externamente, essa versão Storm tem algumas diferenças. Eu vou resumi-las aqui para vocês, mas depois a gente aprofunda pontualmente. A gente tem aqui a capota marítima, esse Santo Antônio que vocês estão vendo tubular, que é estrutural. Também temos a proteção aí no arco de roda, que serve justamente para evitar projeção de material na carroceria. O pneu é do tipo todo terreno, a roda em liga leve, pintada em preto brilhante. As maçanetas, como vocês estão vendo, é em preto fosco. Temos o estribo lateral, que é funcional, o adesivo que nós temos colado aqui na porta também, que tem o nome da versão Storm. Aqui na frente, a mesma proteção na roda, adesivos no capô, e eu diria que uma das coisas mais diferentes aqui também é a grade dianteira, que tem inclusive o nome da versão estampado nela. O pneu aqui dessa picape é um tipo todo terreno. O que é isso? É um pneu indicado para usar também no asfalto, mas a sua função principal acontece em pisos de baixa aderência, como por exemplo, terra, lama ou até mesmo areia. Esse aqui, pessoal, é um pneu Scorpion da Pirelli, que inclusive o nome dele é o All Terrain Plus, ou seja, é uma aplicação múltipla. E qual é a diferença de um pneu todo terreno para um pneu mais urbano? Vocês estão olhando aqui na parte frontal do pneu, a gente consegue ver que ele tem um desenho extremamente assimétrico. Quando a gente pega um pneu aí para uso urbano, ele tem linhas mais retas. E por que essa diferença? A linha reta é sobretudo indicada para drenagem de água em velocidade na pista. Porém, esse desenho aqui, ele te dá mais aderência, o famoso grip em chão de baixa aderência, que é o caso de, por exemplo, areia, terra, lama e coisas do tipo. Então, você tem esse desenho que funciona como garras de gato
quando você precisa tracionar nesse tipo de terreno. Outra coisa, vocês estão vendo que os blocos de borracha são bem grandes. Para quê? Para conferir também resistência ao pneu, né? Para ele não ser, digamos assim, muito frágil na hora que ele pega ali, digamos assim, um tronco de árvore ou outros objetos que você encontra aí no fora de estrada. Então, esse tipo de pneu, pessoal, ele é muito bom para te melhorar a aderência nesse tipo de piso que não é, obviamente, o asfalto. Porém, é bem verdade que esse pneu perde um pouco de eficiência no asfalto, até porque ele acaba fazendo um pouco mais de barulho e ele não vai ter uma drenagem de água tão eficiente quanto um pneu street. Por isso o nome todo terreno, ele faz várias coisas simultaneamente, mas que ele vai melhor nessas condições de baixa aderência, isso não há dúvida nenhuma em relação ao pneu urbano. Outra coisa, as medidas desse pneu aqui, nós temos uma largura de 2,65, que é uma largura boa, o perfil dele é 65, ou seja, 65% dessa largura, o que é muito bom para você conseguir transpor obstáculos no fora de estrada sem danificar a roda, e também temos aqui um aro 17 polegadas. Esse borrachão que a gente está vendo aqui no arco de roda, ele não é meramente estético, ele tem uma função de proteção. Como vocês estão vendo, ele é relativamente alto. E aqui na parte inferior ele também tem um tipo de para-barro. A vantagem disso, quando você está no off-road, ainda mais com um pneu todo terreno que tem um grip maior, a tendência de você projetar coisas na carroceria do carro é alta, como pedras, barro, areia e qualquer outro objeto que porventura fique preso no pneu. Então, isso aqui tem uma função estrutural de proteger a pintura da carroceria. Nessa unidade aqui não foi instalado, mas existe um acessório para essa picape que você instala na concessionária, que é um snorkel. O que é isso? É uma peça que você instala nessa posição, ela vem aqui por fora e tem uma boca aqui em cima. O snorkel serve para captar o ar e levar isso para dentro do motor. Normalmente essa picape já atravessa regiões alagadas com até 80 centímetros de profundidade, então ela tem essa capacidade de imersão. Quando você coloca o snorkel, você consegue aumentar essa capacidade de imersão da picape. Cabe destacar, é um acessório, você instala na concessionária, tem um preço fixo de R$ 3.600, segundo a Ford falou pra gente, e ele vai instalado aqui nessa posição. Outro detalhezinho, vocês estão vendo que o espelho, inclusive outras partes do carro, não são pintados na cor da carroceria. E isso não é por acaso, pessoal. Esse plástico aqui fosco é muito melhor quando você vai fazer aí um fora de estrada, por exemplo, e você vai acabar batendo ali em galho de árvore, alguma coisa do tipo. E ele é muito mais resistente a risco do que se fosse pintado na cor da carroceria. A picape também tem esse estribo lateral aqui. Pouca gente sabe, mas o estribo também serve como uma função de proteção para a picape numa situação de fora de estrada extremo. Porque nessas situações, às vezes a picape, numa transposição, ela pode acabar batendo essa parte do meio. E o estribo funciona como uma proteção. Afinal de contas, se o estribo danificar, é muito mais fácil você substituir o estribo do que fazer uma intervenção aí na estrutura da picape. Então ele acaba sendo uma espécie de para-choque. Aqui ele não é de aço, ele tem um plástico bastante reforçado. Inclusive ele é totalmente funcional, porque você consegue subir aqui em cima dele, como vocês estão vendo. A gente sabe que tem muita picape que tem um estribo tubular, né? Agora, esse tipo de desenho, além de ser mais fácil para você colocar o pé, eventualmente, se você está numa situação de lama muito pesada e você pisou na lama, você pode usar ele até mesmo para fazer uma limpeza aí da sola do sapato antes de entrar na picape. E na hora que você entra na picape, a gente ainda tem um tipo de tapete de borracha ali que é muito mais resistente a esse tipo de sujeira e mais fácil de ser lavado. Como vocês estão vendo, a Ford pensou em várias coisas aqui. Outra coisa interessante aqui nessa picape é esse Santo Antônio estrutural. Nós já tivemos aqui no canal outras picapes que têm Santo Antônio, mas muitas das vezes é uma peça meramente cosmética, tá lá para fazer uma composição visual. Não é o caso aqui. Este é um Santo Antônio tubular estrutural. O que é isso? Aquela parte dianteira ali do Santo Antônio, ele está dentro da estrutura ali da caçamba. Então ele é resistente, ele tem força para você eventualmente, quando coloca uma carga na caçamba, precisa fazer uma amarração de alguma corda, precisa dar tração em alguma coisa, você consegue fazer isso nesse Santo Antônio. Como vocês estão vendo, ele tem essa cor aqui preto fosco, justamente para ser mais resistente e não ficar riscando com facilidade.
Aqui atrás nós temos algumas coisas que a gente pode destacar aqui nessa versão. Já de cara eu vou falar da capota marítima aqui, que serve para você colocar as coisas aí dentro da caçamba e usar como uma espécie de porta-malas. Inclusive, vocês estão vendo aqui que nós temos o fecho da tampa para você poder trancar. Ainda temos a câmera de ré, os sensores de estacionamento e o para-choque, que tem esse desenho que permite que você pise sobre o para-choque. Quando a gente abre aqui a tampa, a primeira coisa que eu vou destacar para vocês é o sistema de contramola que nós temos aqui, que deixa a tampa muito mais leve. Ele não chega a evitar que a tampa caia, mas ela fica muito mais suave do que algumas picapes aí que você tem que fazer até força para abrir a tampa. Agora, uma coisa que a gente não gostou muito aqui é que quando vocês abrem, vocês estão vendo que nós não temos o protetor de caçamba. Então, dependendo do tipo de coisa que você colocar aqui, pode acabar riscando aí as partes da caçamba. Seria legal ter esse equipamento de série, mas infelizmente a Ford não colocou aqui. E de toda forma, cabe destacar outra coisa importante. Muita gente acha que essas capotas marítimas das picapes são totalmente estanque. Elas não são, tá, pessoal? A gente já viu isso em várias picapes. Ela ajuda a proteger, sim, mas se você pegar uma chuva muito forte e colocar alguma coisa aqui que não possa molhar, você pode ter uma surpresa desagradável. Diferencial aqui da versão Storm a gente encontra aqui sob o capô do carro. Inclusive, vocês podem ver que nós temos molas a gás para abertura, coisa que às vezes até carro de categoria mais luxuosa não tem. O motor aqui, pessoal, é aquele 3.2 litros, 5 cilindros em linha turbo. Esse motor é o mesmo que equipa a versão Limited, a versão XLT e inclusive é um motor que a Ford empresta para o Troller. Aliás, o Troller hoje tem até o câmbio automático que está aqui nessa picape. Então a gente tem um conjunto aqui muito bom. Esse motor tem 200 cavalos de potência, o que quando a gente olha aí para o segmento dos motores, tirando aí, digamos assim, o V6 da Volkswagen, que tem lá na Amarok, nós temos uma potência muito boa. O torque aqui também é bem legal, 470 Nm. Isso dá mais do que 47 kgfm de torque, o que é suficiente para você superar todo tipo de obstáculo aí no fora de estrada. Tanto é assim que o Troller, que é o Jeep, vamos dizer assim, o primo irmão aí da Ranger, é um carro de off-road e usa esse mesmo motor. Então a gente tem um conjunto aqui que é muito legal. Ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e aqui nós temos a tração 4x4, que funciona da seguinte forma. Normalmente a picape tem tração nas rodas traseiras. Aí o seletor eletrônico que você tem lá dentro, quando você aciona, ele divide a força do motor 50% para o eixo dianteiro e 50% do eixo traseiro, tá? Isso é o 4x4 alto. Também temos a reduzida, que é o 4x4 low. Esse você só pode acionar quando a picape está parada. E além de tudo isso, você tem um complemento importante aqui que nem sempre a gente vê nas picapes concorrentes, que é o bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. Esse equipamento é fundamental para te dar mais aderência em situações extremas. Quando você aciona ele, o que acontece ali no diferencial traseiro? Se uma roda der uma volta, a do outro lado vai dar exatamente uma volta. Então, você tem 100% de aplicação de força nas duas rodas. Você não tem perda por conta do diferencial, digamos assim, aberto, né? E isso te ajuda em situações de fora de estrada. Então, como a gente está vendo aqui, o conjunto de powertrain dessa picape está muito bem ajustada para as condições de fora de estrada. Quando a gente fala aqui da estrutura da Ranger Storm, nós podemos dizer que temos uma picape até que bastante raiz, né? Temos aqui aquela construção tradicional de cabine sobre chassi, como acontece com todas as outras picapes médias. Temos uma suspensão independente na dianteira e aqui atrás ela é bem convencional, né? Nós temos um eixo rígido, esse eixo rígido está fixado ao chassi através de um sistema de feixe de mola e também os amortecedores. Portanto, aqui a construção é bastante convencional, inclusive o sistema de freio, disco na dianteira e tambor na traseira. Aqui no banco traseiro, a gente pode dizer até que é relativamente bom, considerando que nós estamos falando aí de picape, né? Banco dianteiro ajustado aí para uma pessoa de 1,80 m,
a gente consegue ver que existe ainda algum espaço aqui do joelho até o encosto. A movimentação de pés não é ruim. E eu também vou destacar que aqui atrás nós temos aquele tapete de borracha de proteção, caso você entre aí com o pé sujo, para não ficar sujando aí a parte, digamos assim, estofada do carro, né? A gente observa aqui na porta espaço para você guardar ali, por exemplo, uma garrafa ou até mesmo uma lata e mais alguns objetos. Eu também tenho aqui uma tomada 12 volts aqui na saída do console, mas nós não temos saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Pessoal, só lembrando, nós estamos falando de uma versão intermediária de picape, tá? Não é uma versão topo de linha. Então, para esse ponto, vamos dizer até que é interessante. Temos aqui a alça de segurança no teto e aquele ganchinho de fixação que normalmente fica aqui na alça, aqui nessa picape fica aqui na parte traseira, aqui junto à cabeça. Então você ainda consegue pendurar eventualmente alguma coisa. E a gente também tem essa luz central aqui, que não é necessariamente para quem está no banco traseiro. Mas se você precisar eventualmente procurar alguma coisa ou ler alguma coisa, você ainda consegue ligar essa luz aqui para ter algum tipo de iluminação. E eu ainda vou destacar aqui a inclinação do encosto. Tem muita picape que quando você senta, parece que você fica mais reto assim, fica uma posição desconfortável. Aqui, evidentemente, que para uma picape média, eu vou dizer para vocês que o conforto é interessante. Hora da gente dirigir aqui a Ranger Storm, mas antes as considerações. Chave do tipo canivete, então você precisa colocá-la no miolo para poder dar a partida. Já vou destacar aqui o cinto de segurança, que tem ajuste de altura para você encontrar um conforto melhor. Banco do motorista também tem ajuste manual de altura, e o que a gente encontra aqui no volante é apenas ajuste de altura, tá, pessoal? Não temos profundidade aqui, tá? Outros recursos que a gente tem aqui, temos ali os controles dos espelhos elétricos, né, para melhor conforto, vidros elétricos, porém a observação, apenas o vidro do motorista que tem a função de simples toque, todos os outros você tem que segurar até o final para abrir ou fechar, né? A gente vai destacar também mais algumas outras coisas que a gente encontra aqui. Volante multifuncional aqui dessa picape, incluindo aquele painel que é bastante parecido com o da Limited, né? Então você tem o marcador do velocímetro no centro e telas gráficas do lado. E aí esses botões aqui da parte superior, o lado esquerdo controla a tela do lado esquerdo, o lado direito controla a tela do lado direito. Na parte de baixo, do lado esquerdo nós temos aqui o controle de cruzeiro, inclusive com limitador de velocidade, e o lado direito, botões para você interagir aqui com a central multimídia. Essa central multimídia, pessoal, a Ford fala que é a Sync 3. Então, se vocês já viram aí no nosso canal, fizemos a matéria da Ranger Limited e também fizemos um vídeo totalmente dedicado explicando como é essa central Sync 3. Só que aqui cabe uma observação. Essa Sync 3 aqui é uma Sync 3 capada. E por que eu chamo de capada? Ela tem a maioria das funções daquelas que a gente fez a matéria da outra Sync 3, porém, essa daqui perde algumas. Então, ela não tem, por exemplo, o GPS embarcado, que é aquele mapa que está na memória da central, e ele também não tem o controle de iluminação do interior do carro, que a gente viu na outra central. Mas a grande maioria dos recursos é muito parecido. Inclusive, vocês estão vendo aqui, que nós temos o controle do ar-condicionado também pela central. Inclusive nesta Ranger aqui, nós temos o ar-condicionado digital e automático de dupla zona, né? Então você tem uma temperatura para o motorista, outra temperatura ali para o passageiro. Eu também posso destacar que aqui no console nós temos duas tomadas de 12 volts e ali embaixo no console duas portas USBs, como a gente viu lá na outra Sync 3. Ainda aqui no console nós temos o botão para a seleção eletrônica da tração, então 4x2 alto, 4x4 alto e o 4x4 low, que seria a reduzida, né? Temos ainda também aqui o botão para ligar e desligar o controle de tração do carro, o bloqueio eletrônico do diferencial traseiro e o controle de descida em rampa. Então a gente consegue ver que essa versão aqui, como a própria Ford fala, ela é a partir da versão XLS. Ela tem alguns equipamentos, mas faltam outros que a gente encontra, por exemplo, lá na XLT ou até mesmo na Limited. Bom, vamos para a nossa manobra aqui com a picape. O freio é manual, né? Nós temos uma alavanca mecânica. Quando a gente engata a ré, temos aí a câmera de ré com sensor de estacionamento traseiro, inclusive direção com assistência elétrica, o que deixa a direção bastante leve. E aqui na câmera de ré nós temos um botãozinho mais, que quando você aperta, você vê uma imagem mais aproximada do para-choque. Mas então vamos fazer a nossa manobra para poder explicar como é que isso daqui funciona. Então vamos lá. Como é uma picape, né?
a gente sabe que o raio de giro ou o diâmetro de giro é bem grande, né? Então você precisa de bastante espaço para poder executar aqui essa manobra. Vamos aproveitar que nós temos um obstáculo ali atrás e vamos mostrar para vocês o sensor de estacionamento funcionando, que inclusive é sonoro, como vocês estão vendo. Eu vou até aqui apertar a teclinha a mais para a gente conseguir ver ali os obstáculos, isso acaba ajudando bastante. Agora nós vamos para o nosso teste aí de tachão e lombada, óbvio que ela vai tirar de letra, mas o objetivo aqui é ver ruído dentro da cabine e até mesmo como é que é a absorção desses obstáculos por conta da suspensão. Vamos lá. Vamos alinhar aqui com os tachões. Vamos ver primeiro a suavidade do conjunto, né? Olha, vou dizer para vocês que eu até me surpreendi. É bastante macio. A gente já passou com um carro aqui que oscila muito mais no tachão. A própria Ford fez mudanças recentes aí na suspensão da Ranger para deixar a parte traseira mais macia. E aqui nessa situação a gente consegue ver bem isso, né? Ela tem uma certa maciez de suspensão para superar aí esses obstáculos. Agora vamos para a primeira lombada aqui a 30 por hora. A gente sabe que não é a velocidade ideal para passar, mas vamos ver. Passou bastante bem, macia, a gente não sente tanto tranco aqui dentro, até é uma surpresa, porque geralmente picape tem uma suspensão mais dura e a gente consegue ver esse trabalho que a Ford fez para deixar ela mais macia. Segunda lombada também passou muito bem. Óbvio que uma picape dessas não vai bater na lombada 30 por hora. Mas de novo, o objetivo aqui é ver o conforto e ruído, que inclusive está se mostrando muito bem aqui a Ranger. Vamos ver o bloco reto e a terceira lombada. Bom isolamento acústico. Agora vamos aqui na terceira lombada 30 por hora. Muito fácil, bem tranquilo. A gente consegue ver que para uma picape a suspensão até que consegue filtrar bem as imperfeições aqui do piso do bloco reto, né? Agora vamos para a quarta e última lombada, 30 por hora. Passou com muita tranquilidade. Bom, de novo, para uma picape média, eu vou dizer para vocês que a suspensão está muito boa. Inclusive o isolamento acústico aqui também se mostra bem interessante aqui nessa picape. Agora a nossa manobra de fim de rua, vamos alinhar ela aqui com o lado direito da guia, para a gente ver quanto espaço a gente precisa para fazer a manobra aqui. Então vamos parar, vamos virar todo o volante. Assistência elétrica da direção é um diferencial, porque não são todas as picapes que usam assistência elétrica, né? E como já é de costume com essas picapes grandes, né, médias no caso, a gente vê que ela não consegue virar os 90 graus aqui, ela vira bem menos, né? Então vamos fazer a nossa manobra, câmera de ré com a linha de guia. A câmera tem uma boa resolução, a linha de guia também ajuda bastante, volante sempre muito leve. E aqui é aquela história da gente usar praticamente o espaço todo. Olha pessoal, quase que a roda aqui vai na guia, né? Quase que a gente não consegue fazer a manobra e a picape sai totalmente deslocada em relação à rua, né? Então, moral da história. Câmera de ré vai ajudar, o sensor de estacionamento também é muito bom, direção com assistência elétrica campeã, não tem sensor na frente, mas geralmente picape costuma não ter mesmo. Precisa de muito espaço, tá? Então, manobrar esse tipo de veículo em vaga apertada de shopping center, em vaga de prédio apertado, é um trabalhão. Então, você está disposto a ter um veículo desses, saiba, você precisa ter espaço para manobra e tem que ser bom de braço, né? Porque senão vai ser complicado em espaço apertado. De resto, o que a gente pode dizer, o trabalho que a Ford fez para melhorar a suspensão, a gente consegue ver isso, ela é relativamente macia e surpreendeu aqui, sobretudo o isolamento acústico, que se mostra muito bom no quesito de ficar filtrando ruídos e barulhos aí externos e até mesmo do interior aqui da picape. Hora da gente pegar a estrada aqui com a Ranger e a primeira coisa que eu já vou destacar, pessoal, vamos ligar os faróis, uma vez que essa picape não possui o sistema de rodagem diurna, aquela luz que acende toda vez que você dá a partida no motor e anda com o veículo. Primeira coisa que eu vou testar aqui é a velocidade em função de rotação. Inclusive, a gente precisa destacar que essa picape, ela conta com o controle de cruzeiro, inclusive com a função de limitador de velocidade. E eu já coloquei aqui 100 km por hora. E olha só, outra coisa legal é o painel digital. Quando a gente dá um toquinho aqui para cima, a gente consegue ver ali o conta-giros. Nós estamos vendo ali uma rotação que não dá para ter absoluta precisão,
mas um pouco abaixo de 2.000 giros em sexta marcha a 100 por hora. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir a velocidade do limitador para 120. Vocês viram que ele deu uma reduzida na marcha para poder ter um pouquinho mais de velocidade em retomar a velocidade, né, no caso. E agora nós já estamos aqui em sexta marcha. E vamos ver qual que é a rotação. Eu diria ali um pouquinho acima de 2.000 giros. Então nós temos um giro relativamente baixo aqui quando você está na estrada. Agora, o isolamento acústico eu já vou dizer para vocês, não é aquela coisa mais primorosa que existe. A gente percebe bastante ruído do motor aqui dentro da cabine. Agora vamos fazer o nosso teste aqui de aceleração de 0 a 100 com a picape. Vamos ver se ela consegue cumprir aí a meta dos 100 km por hora na nossa distância aqui padrão. Vou até mudar aqui o marcador para velocidade digital e vou fazer isso em modo Sport, mudando o câmbio aqui para o lado esquerdo. Vamos lá, nossa largadinha estolada e a gente vê que ela é encorpada na saída. Ela até tem uma disposição interessante. E olha, pessoal, chegou na marca aqui. Vamos dizer assim, já tivemos outros automóveis e carros que não conseguiram cumprir a marca aqui do 0 a 100. Aqui nós estamos falando de uma picape diesel. Evidente que a gente usou a pista toda, mas ela cumpriu, de modo que a gente pode dizer que tem um bom desempenho. Outro ponto aqui importante que a gente precisa destacar aqui na Ranger é que recentemente a Ford fez uma mudança na suspensão traseira da picape, para deixar ela um pouco mais confortável. Se você estiver usando uma rodovia assim como essa que nós estamos, que é a Castelo Branco, que tem um piso muito bom, você sente pouco aquela questão da suspensão ser um pouco mais dura. Você percebe mais isso, obviamente, dentro de áreas urbanas, com o piso mais desnivelado. De toda forma, é importante destacar que a Ranger melhorou bastante em relação à, digamos assim, versão ou geração anterior, quando a suspensão era um pouquinho mais dura. Você só vai perceber essa questão de suspensão de picape mesmo quando você pega um pouco de desnível. E aí, obviamente, não dá para esperar o conforto de um automóvel. Vamos aproveitar agora, pessoal, para fazer uma retomada e eu vou inclusive passar num lugar aqui que tem um certo desnível do piso, né? Vamos ver como é que ela se comporta em matéria de retomada e até mesmo absorção do piso. Vamos lá. Acelerando tudo. Olha, já chegamos aqui a 110 km por hora. Como a gente consegue ver, o motor da Ranger é muito bom. Agora, a suspensão, porém, quando você tem esse desnível de piso, evidentemente que não vai privilegiar aí o conforto. Mas não podemos esquecer, está melhor do que era antes na Ranger. Vamos aproveitar aqui um pouquinho para falar da central multimídia aqui da Ranger Storm. Pessoal, essa central é a Sync 3 da Ford. Se vocês acompanham o nosso canal, viram que nós já fizemos uma matéria da central Sync 3 quando a gente testou a Ranger Limited. Então por que eu estou falando de novo da mesma central? Porque essa Sync 3 aqui, ela não é igual ao da Ranger Limited. Ela é uma Sync 3, abre aspas, capada, fecha aspas. Ela perde algumas funções em relação àquela Sync 3 que nós testamos. E quais são essas principais diferenças? Aquela Sync 3 tinha, por exemplo, GPS embarcado na própria memória da central. Aqui nós não temos. Aquela também tinha um sistema de controle de iluminação interno da picape, que aqui nós também não temos. Portanto, ela é uma Sync 3 na estrutura, nos menus, em conectividade, mas ela não tem algumas coisas que a gente viu lá na Ranger Limited. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho especificamente dessa, para vocês entenderem melhor. Aqui nós estamos vendo a tela principal dessa central. Inclusive essa central, o que é legal é o fato dela também ter duas portas USBs como na outra. Inclusive as duas portas são lógicas. Justamente por isso que numa das portas a gente já tem um celular aqui, ó, pessoal, conectado via cabo com o Android Auto conectado. Então você pode usar tanto Android Auto quanto Apple CarPlay. E na outra porta USB nós temos um pendrive com músicas. Então você consegue usar as duas funções em simultâneo e paralelo. Isso é uma das coisas legais dessa central. Outra coisa é que essa central também tem aí o sistema de climatização incorporado na própria central. Então você consegue controlar aqui o ar-condicionado diretamente pela central multimídia, inclusive digital e automático de dupla zona. Temperaturas diferentes para motorista e passageiro, isso também é bem legal. Agora,
como eu disse para vocês, elas não têm o GPS embarcado. Então quando você aperta aqui o Mapas, que mapa que ele vai te mostrar? Ou o Waze ou o Google Maps do Android Auto. Então você tem que ter o celular conectado por cabo, tá? Não funciona por conexão Bluetooth ou Wi-Fi, para você poder fazer a navegação, seja no Android Auto ou no Apple CarPlay. Uma coisinha aqui que às vezes é um pouquinho chata, para você sair do Android Auto, você tem que apertar este botão, aí você tem aqui o menu do Android Auto, você tem que vir aqui nesse ícone sair, para você poder voltar ali no menu da própria central. Então a gente não tem um botão físico, home, como em algumas outras centrais, que acaba sendo mais rápido. De toda forma, nós temos aqui os menus de configuração, aquele sistema de assistência de emergência da Ford, que quando você tem um celular conectado, ele já disca automaticamente para o SAMU, o que é muito legal, né? Você tem várias configurações, como vocês estão vendo, o modo manobrista para bloquear funções da central e não deixar ninguém mexer, configurações do carro. A gente também tem aqui as funções de áudio, então você tem o AM, o FM, ainda nós temos o CD, então quem gosta de usar, ainda está aqui o CD, a função do Bluetooth. Como eu te expliquei, esses dois quadradinhos aqui são das portas USB. Num deles nós temos aí o USB com música e no outro nós temos justamente a função do Android Auto, que aí você vai usar as músicas que estão dentro do celular com um aplicativo que seja compatível com o Android Auto para reprodução de música. De toda forma, o que a gente pode dizer é o seguinte: quando a gente compara com as centrais equivalentes em carros de mesma proposta ou veículos, picapes até mesmo, a gente pode dizer que essa aqui é um pouco mais completa mesmo não tendo o GPS embarcado. De toda forma, ela é usual, ela é prática de ser utilizada, tem bons recursos, apenas observando as diferenças. Mas se você quiser saber mais sobre os recursos dessa central, como a gente já disse, tirando aqueles que nós não temos aqui, dá uma olhada lá no nosso outro vídeo que está bem completo e mostra todos os recursos aqui da Sync 3 da Ford. Como a gente viu aqui nesse vídeo de avaliação da Ford Ranger Storm, temos uma picape bastante interessante. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que nós não temos aqui uma picape topo de linha. Ela é uma versão intermediária da Ranger. Ainda assim, ela traz uma série de equipamentos muito legais, né? Então ela tem ar-condicionado digital e automático de dupla zona, já vem com 7 airbags, tem um Santo Antônio estrutural, que é muito útil para situações onde você precisa de mais tração, já vem com esse visual bastante bonito, tem um pneu todo-terreno mais indicado aí para um uso de off-road e não podemos esquecer um motor potente, motor 5 cilindros com 200 cavalos que fica aí na média superior do segmento. Portanto, temos bastante atributos legais aqui nessa picape. Outra coisa que também pode pesar aí no momento da escolha. A maioria das picapes concorrentes dessa oferecem 3 anos de garantia, pois a Ford Ranger oferece 5 anos de garantia e isso também é uma tranquilidade a mais para o seu cliente. Pessoal, essa picape aqui tem um preço de lançamento de R$ 150.990. Não estou dizendo que é um preço barato, mas quando a gente olha para as concorrentes, certamente temos um custo-benefício interessante aqui nessa picape. Obviamente, esse preço de lançamento provavelmente deve receber um aumento em algum momento, mas nesta situação, se você tiver condição, vale a pena você considerar a Ford Ranger por todos esses elementos que a gente destacou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo e mais uma vez, se vocês gostaram, por favor, deixa aí o like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, esses vídeos detalhados só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.